Trânsito. Moraes Salles tem tráfego intenso da Francisco Andrade Coutinho até o cruzamento com a Coronel Quirino e na chegada à Irmã Serafina, no sentido centro. No sentido Sousas, o trânsito é intenso nas duas pistas, entre a José de Alencar e a José Paulino. Fubá amarelo é o ingrediente secreto do bolo quentinho de São João e com goiabada. Já provou? Não? Acesse o site Caldo Bom e pegue a receita. Caldo Bom, por que não festa julina? Por que não festa julina? Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. 17 horas e 1 minuto. Começa agora o Bandeirantes Esportiva. Hoje vamos até às 7 da noite, porque a bola vai rolar. Vila Belmiro, Copa Sul-Americana, Santos em campo contra o Independiente. Esse jogo que começa às 19 horas e 15 minutos e nós vamos colar o nosso programa na narração do Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Portanto, você estará ligado conosco até às 7h15 da noite, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes! Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta se prepara para o duelo contra o Remo, sábado às 6h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Macaca precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. E hoje de manhã trouxe a informação que Dauan está sendo observado por clubes da Série A. E o Juventude é uma dessas equipes. Moisés também foi consultado por uma equipe que está na elite do futebol brasileiro. E pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a Macaca venceu o CRB pelo placar de 2-1. Ô, Cobrão! Alô, Marcos Luiz, e o destaque do Guarani, diz aí, Marquinhos. Tá tudo bem por aí, Batistão? Sim, tá tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilha. Por aqui está tudo Band e por aí. Por aqui também, Batista, tudo Band. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani está treinando neste momento no CT dos funcionários da Petrobras, lá em Sergipe, em Aracaju. E o técnico Daniel Paulista tentando encontrar a melhor formação da equipe. Diogo Matheus estará de volta. E daqui a pouco, Bidu, lateral esquerdo do Guarani, vai falar na Bandeirantes. Câmara Municipal de Porto Alegre aprova retorno dos torcedores aos estádios. Grêmio e Internacional aguardam o aval da Prefeitura. Ideia inicial da CBF é liberar volta do público a partir de setembro. Corinthians, salve o Corinthians,
o campeão dos campeões. Destaque do Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, Corinthians se aproxima cada vez mais de Renato Augusto e a expectativa é que o jogador assine com o timão no máximo até semana que vem. O jogador só espera a liberação do Benji Guan junto à FIFA para ser oficializado como novo atleta corintiano, uma vez que o próprio Renato Augusto já conhece os valores oferecidos e ficou bastante empolgado com a proposta oferecida pela diretoria alvinegra. Dentro de campo, Timão segue se preparando para o duelo deste sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Tendência é que o técnico Silvinho não faça grandes mudanças na equipe titular, já que não tem jogadores suspensos ou lesionados. Em Brasil, em campo na Libertadores, nesta quinta-feira, o Internacional visita o Olímpia em Assunção, no Paraguai, no jogo de ida das oitavas de final do torneio sul-americano. Palmeiras, quando surge o alviverde. Destaque do Palmeiras, Vinícius Bueno. Com a vitória por 1-0 contra a Universidade Católica do Chile no jogo de ida da fase de oitavas de final da Taça Libertadores da América, o Palmeiras não só encaminhou a sua classificação para a próxima fase da competição, mas principalmente colocou o seu nome na história da Libertadores da América, já que a equipe chegou a 13 jogos de invencibilidade como visitante na competição. O duelo decisivo agora será nesta quarta-feira no Allianz Parque, mas antes a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo o time joga fora de casa contra o Atlético Goianiense e o técnico português fica na expectativa de poder voltar a contar com os atacantes Rony e Luiz Adriano. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Prestes a assinar contrato de 5 anos. Messi terá redução salarial de quase 50% no Barcelona. A informação foi confirmada pelo Diário Esporte da Catalunha. Messi está de férias após vencer a Copa América com a seleção da Argentina. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Destaque do São Paulo, diz aí Paulo do Vale. São Paulo e Hernanes estão próximos de um acerto para a oficialização da saída do jogador que é ídolo da torcida. De fora dos últimos jogos, o atleta está por detalhes de deixar o São Paulo antes do contrato que termina ao término de 2021. O tricolor que perde Éder para os próximos jogos e semanas com o edema na coxa. O ítalo brasileiro deixou o campo contra o Racing ainda no primeiro tempo e é mais um problema para o departamento médico do São Paulo, que corre contra o tempo para recuperar Miranda, Rigoni e também Luciano, pelo menos para o jogo da volta contra o Racing. E o tricolor que anunciou a renovação de contrato de Thales Costa, volante de 18 anos, que agora tem vínculo estendido até o final de 2024. Esse é o logotom dos Jogos Olímpicos de Tóquio. João Vitor Oliva, do hipismo, chega a Tóquio e será o primeiro brasileiro na Vila Olímpica. O cavaleiro é conhecido também por ser filho da rainha do basquete Hortência e será um dos representantes brasileiros no Japão. Santos. Chegando com o destaque do Santos aqui na Bandeirantes, Gustavo Soler. O Santos enfrenta o Independiente de Avejaneda hoje às 7h15 da noite na Vila Belmiro e a provável escalação do técnico Fernando Diniz conta com João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes, meio de campo de Camacho, Giamota e Gabriel Pirani e o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. O alvinegro não poderá contar nesta partida com Alisson, suspenso pela Conmebol por 2 jogos, também com o goleiro John, que ainda se recupera de uma entorse no joelho direito, além de Caio Jorge, que está se recuperando na parte física, mas a diretoria tenta vender o atleta, já que ele não vai renovar o seu contrato. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin.
Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleiger, um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Batista, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Meu destaque vai pro Renato Gaúcho. Assumiu o Flamengo, já conquistou um belíssimo resultado jogando fora de casa. E é o seguinte, é a cara do Flamengo, né, o Renato? O Flamengo realmente nada contra o Rogério Ceni, muito pelo contrário. Sou muito fã do Rogério Ceni por tudo que representou para nós, goleiros na época, né? Hoje também, muita competência como treinador. Mas para esse momento do Flamengo, sem dúvida nenhuma, o Renato Gaúcho foi a melhor escolha. Já começou com o pé direito e é um cara que é amigo de todo mundo. É um cara que fala a língua do boleiro. E isso é muito importante para o momento delicado que vive o Mengão, que é um dos maiores times do futebol brasileiro na atualidade. Então, parabéns à diretoria e olha, escolha certa. O Flamengo merece o Renato Gaúcho e eu tô torcendo porque eu sou fanzaço do trabalho desse grande profissional, Renato Portaluppi. Carlos Henrique. Ô, bate pesado! Alô, CH, um abraço pra você. Boa tarde, CH. Oi, Batista. Boa tarde. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Falando de Libertadores ainda, 2 jogos. Os brasileiros foram muito bem nesta rodada, nas oitavas, jogo de ida. Fluminense ganhou do Cerro Porteño fora de casa 2-0. Dentro de La Bombonera, o Atlético Mineiro empatou 0-0. O São Paulo só tropeçou em casa, empatou 1-1 com o Racing. E o Palmeiras venceu a Universidade Católica fora de casa 1-0. Só que é o seguinte, muita polêmica no jogo do Fluminense e no jogo do Atlético Mineiro. Inclusive a Conmebol afastou os 2 árbitros destas 2 partidas. Lembrando que nesta fase da Libertadores nós temos o VAR. Eu só quero dar um recadinho aqui. Se esse VAR tivesse começado há 15 anos, a maioria dos títulos do futebol argentino, principalmente, teria vindo para o Brasil. É só olhar a história. Então, choro é na cama, que é lugar quente. O Fluminense ganhou legitimamente e teve um gol do Boca Juniors que foi anulado de maneira correta. Ainda bem que tem o VAR. Ainda bem. Você pode participar mandando as suas mensagens para 971021493, 971021493. Quem está aí nos assistindo pelo YouTube está na tela, tá? É só ver aí o nosso WhatsApp, tá na tela. Você que nos acompanha aí pelas plataformas digitais, programa ao vivo e com imagem. Mande também mensagem de áudio 971021493. Teremos o Fala Galera. Lá no Fala Galera, mensagens de áudio. Pessoal participando, não extrapola muito, tá? Para dar tempo de colocarmos aqui o maior número possível de áudios. 40 segundos aí, no máximo 50 segundos. Acho que é um tempo razoável para você expressar aqui a sua opinião ou então a sua colocação. Sempre, evidentemente, né, contando aí com a sua educação, com o seu jeito de falar, sem extrapolar aí, né, para não prejudicar ninguém naquilo que se refere a usar palavras de baixo calão. Aí, automaticamente, o seu comentário será eliminado e não vai pro ar, tá bom? Tá combinado? 971021493, aqui Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. A análise de Carlos Henrique, o bate pesado. Gleiger Zorzinho, você por dentro do jogo. E Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Reportagens de Marcos Luizo Cobrão e Antônio Lupi. A produção é de Júlio Nascimento, mesa de áudio Alexandre Almeida. Gravações, efeitos especiais e também o trabalho no YouTube de Joelcio Cardoso.
Comando técnico da Rádio Bandeirantes é de Gil Kleber. Direção geral do jornalista Rodrigo Neves. E o comando de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato nórdico Snow 60x60 retificado em cepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. E tem mais. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square Roca por apenas R$ 799,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola na rede. É pênalti para o time do Palmeiras bater Veiga. Vem para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes. O Verdão, oitavas de final. Tem pênalti, Veiga. Torcida do Verdão vem com a gente. Partiu para a bola, bateu. Gol! No meio do gol para fazer o gol do Verdão no jogo. Veiga, Veiga, com emoção maior do futebol. E essa emoção, Veiga, essa emoção, Veiga, que você proporciona à torcida por 10 vezes campeã brasileira, a torcida bicampeã da Libertadores. Veiga, Veiga, 1 pro Palmeiras, 0 pro Universidade Católica. O detalhe do gol é todo o seu design Soler. Quando o Palmeiras completou 12 jogos de invencibilidade como visitante, foi Rafael Veiga, também em cobrança
cobrança de pênalti que marcou contra o Independiente Del Valle. Agora ele volta a marcar na Copa Libertadores da América. O terceiro gol dele, o primeiro do Palmeiras no jogo, não estava jogando bem, mas Rafael Veiga com muita tranquilidade marca a favor do Verdão, que desce de novo em busca do segundo. Ulisses. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. Sim, a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer a você as melhores soluções do mercado. Anote aí o site da empresa, dá uma entrada lá e veja todas as opções, todos os produtos que a Unione tem para oferecer. unioneseguros.com.br. Anote aí o telefone caso você queira fazer uma cotação. Não faça seguro sem antes consultar a Unione, hein? Você pode estar perdendo dinheiro e dinheiro é tão difícil de ganhar. E há necessidade, sem dúvida, de se preocupar em economizar. Então ligue aí, 3234-1548. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. 17h22, agora dá tempo ainda de você ligar. Ou então mande uma mensagem de WhatsApp para 993658643. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione atua no mercado com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente de e-mail. Peça um orçamento sem compromisso para Unione Seguros. O e-mail é saúde@unioneseguros.com.br. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o céu. Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca, só finalizando aqui, estava falando da Unione. Você pode mandar e-mail para saúde@unioneseguros.com.br. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora, hein? Você que é dono aí da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Beleza, Batista, mais uma vez um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro sábado, 6h30 da noite, contra o Remo. Confronto direto de duas equipes
que brigam na parte de baixo da tabela. Antes de falar dessa partida, vamos atualizar as informações de mercado da Ponte. Não está contratando, mas a Macaca corre risco de perder 2 jogadores para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, no Nossa Área, eu trouxe como principal destaque a possibilidade do volante Dauan deixar a Ponte para jogar na elite do futebol do Brasil. Naquele momento não tinha informação de qual equipe, apenas que era uma equipe de Série A e até mesmo equipes de fora do Brasil. Hoje à tarde, até em parceria com o repórter Bruno Muck, da Rádio Caxias, o Juventude é a equipe que está de olho no Dauan. Juventude disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, subiu ano passado e está em busca de um volante com as mesmas características do Dauan, que recentemente tinha até uma negociação com o Cruzeiro, que não foi concretizada, e agora o volante da Macaca, que está atuando desde o ano passado com a camisa da Ponte, está na mira do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte ainda não recebeu nenhuma proposta, mas nos bastidores, inclusive pessoas que estão no dia a dia do Departamento de Futebol da Ponte, já tem aí já tem a informação que essa proposta pode chegar a qualquer momento. E pelo que eu apurei, mesmo se chegar algo até amanhã, o Dauan joga no sábado contra o Remo. Então, o Dauan, se for embora, ele só vai depois do final de semana, onde a Macaca enfrenta o time do Belém do Pará, partida que acontece no Moisés Lucarelli. E outro atleta que tem chamado a atenção de outras equipes é o Moisés. E quem fez uma consulta para os representantes do atleta foi o Internacional de Porto Alegre, que também busca jogadores para o setor de ataque. E o Moisés, ele recebeu uma consulta. Na verdade, os representantes que cuidam da carreira do Moisés, eles receberam uma consulta do Internacional, mas por enquanto essa consulta ainda não gerou nenhuma proposta para a Ponte Preta. O caso do Moisés, ele é um pouco... são 2 casos diferentes, Dauan e Moisés. O Dauan está emprestado para a Ponte Preta. Dauan pertence ao Santa Rita de Alagoas. Contrato até o final do ano. Já o Moisés tem contrato com a Ponte até 2024. A Ponte detém os direitos econômicos, 50%, e 100% dos direitos federativos do atacante. Por isso, o Moisés é uma negociação mais complicada, só se o Internacional pagar aí a multa rescisória ou oferecer um valor financeiro alto. Já o Dauan, se o Dauan entender, junto com a Ponte Preta, que a proposta do Juventude é melhor para ele, ele pode seguir, já que é uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Então são 2 jogadores que podem sim deixar a Ponte Preta, mas é claro, a gente está aguardando e analisando todas essas situações a respeito da possibilidade da saída desses 2 atletas. Hoje a possibilidade maior do Dauan sair, já o Moisés é uma situação um pouco mais tranquila, já que, como eu disse, ele tem contrato um pouco mais longo com a Ponte Preta. E falando em Moisés, hoje foi ele o entrevistado antes da atividade que aconteceu no período da tarde no CT do Jardim Olina. E o Moisés falou justamente sobre essa principal característica que tem chamado a atenção das outras equipes: os dribles, as tentativas de driblar os seus adversários. Se ele fala se tem a confiança do técnico Gilson Kleina para não frear essa empolgação, partir para cima dos adversários, já que o Moisés tem ficado conhecido por parte dos defensores que jogam a Série B. Não me preocupa nada, eu acho que no dia a dia vamos treinando, acho que tenho o total apoio dos meus companheiros junto da comissão para arriscar as jogadas. Eu acho que falta acertar mais, né? Estou pecando no passe, mas eu acho que no dia a dia vamos trabalhando para que possamos mudar isso e eu estar ajudando meus companheiros a cada jogo. Eu acho que nós estamos trabalhando muito, né, para buscar os gols. Ainda estamos pecando na finalização, mas eu acho que com o trabalho no dia a dia e cada jogo vamos buscar melhorar. Sabemos da nossa situação, sabemos que não somos uma equipe que está marcando muito gol, mas estamos batalhando, estamos trabalhando todos os dias muito forte para que possamos buscar esses gols, e acredito que a cada jogo vamos batalhar aí para, quem sabe, buscar os gols que vai nos dar sequência nesse campeonato. A Macaca tem pela frente 2 jogos contra times que brigam na parte de baixo da tabela: o Remo no sábado e depois o Vitória lá em Salvador. O atacante fala da projeção de pontos para as 2 partidas que podem ajudar a Ponte
a reagir no campeonato. Sabemos nosso momento, né? É um momento muito difícil. Querendo ou não, vamos pegar duas equipes que estão junto com nós ali, né? Vamos dizer que é confronto direto, então acho que vamos batalhar, vamos treinar aí para que possamos, quem sabe, buscar os 6 pontos que vai ser muito importante para nós nessa caminhada. Moisés é um jogador que tem um bom aproveitamento nos dribles, mas nas últimas partidas os adversários já estão conhecendo melhor o estilo de jogo do atacante. Moisés analisa de que forma ele pode manter essa característica, mas também variar as jogadas para não ficar marcado pelos zagueiros adversários. Cara, eu acho que as equipes já vêm nos estudando, né? Como eu, como meus companheiros. Eu acho que como temos um grupo muito qualificado, eu acho que eles já vem nos estudando, já vem nos conhecendo. E o professor Kleina vem procurando criar alternativa, né? Para que nós possamos driblar essas marcações que eles estão nos vendo aí, né, e nos jogos. Mas eu acho que trabalhando para que possamos ter alternativas aí, que nós possamos fazer grandes jogos e buscar essas vitórias que precisamos para dar sequência nesse campeonato. O atacante Moisés também avalia se a posição incômoda na tabela de classificação influencia na questão emocional dos jogadores, principalmente na tomada de decisão das jogadas. Cara, acho que nós temos todo o apoio da comissão, junto com os nossos companheiros aí que vem trabalhando. Eu acho que não esperávamos estar nessa situação, mas o que nos resta é trabalhar no dia a dia, e sabemos que tem muito ainda campeonato pela frente, então vamos buscar jogo a jogo as vitórias aí, e quem sabe nós poder sair o mais rápido dessa situação e estar brigando lá em cima, que nós não merecemos estar nessa situação, então vamos trabalhar o dia a dia para buscar sair dessa situação. No último jogo, o técnico Gilson Kleina optou por uma formação sem o homem referência no ataque. Moisés teve mais liberdade e fala se prefere atuar com essa formação ou se prefere jogar com o camisa 9 ao seu lado no sistema ofensivo. Cara, eu acho que o Gilson Kleina me dá o total apoio, junto com meus companheiros. Eu acho que é uma formação que ele me deu a liberdade de estar de um lado, do outro. É lógico que a minha característica é ponta, mas ele me deu total suporte, total apoio para que eu possa tá livre ali e buscando esses contra-ataques. Treinar agora no dia a dia, e se for para continuar essa posição, vamos dar o máximo possível, como temos atletas aí que possam estar também entrando e que possam estar preparados para o que deve vir. Bom, esse é o Moisés, atacante da Ponte Preta, que falou que fica mais à vontade nesse esquema sem atacante, como o técnico Gilson Kleina colocou em campo no duelo contra o Náutico. E a tendência é que isso seja mantido para o duelo contra o Remo. O Rodrigão ainda não deve reunir condições de jogo, a Ponte não divulgou ou atualizou a situação clínica do atleta. Apenas o Ednei ontem participou da atividade, atleta que foi poupado do jogo contra o Timbu por conta de dores no quadril. Provavelmente o Ednei retorna, mas fica a dúvida se ele volta no time titular, já que Cleilton e Fábio Sanches tiveram um bom desempenho lá no Recife, ou se o técnico Gilson Kleina vai colocar novamente o Ednei na vaga ou do Cleilton ou do Fábio Sanches, que foram os titulares no duelo contra o Náutico. Mais duas informações a respeito da Ponte. A primeira, Jean Carlos, lateral esquerdo, jovem ainda, que tinha contrato com a Ponte até o final do ano que vem, renovou seu vínculo com a Alvinegra até julho de 2024. Julho de 2024, Jean Carlos, que é uma das opções para a lateral esquerda da Macaca. Por enquanto, fica no banco de reservas. E pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a Ponte Preta venceu a primeira na competição. Fora de casa, venceu o CRB pelo placar de 2-1. Os 2 gols da Ponte foram marcados por Bruno José, camisa 10 do time de aspirantes da Alvinegra. Destaque também para o Guilherme, goleiro, que pegou um pênalti e ajudou a Ponte a conseguir a primeira vitória na competição. Batista. Pergunta para você, Lupe. A Ponte tem algum direito de vitrine? Tem direito a algum valor por quebra de contrato no caso se liberar o Dauan?
Batista, no caso do Dauan, ela deve ter uma porcentagem sim, porque colocou o atleta no cenário nacional, mas deve ser um valor muito pequeno. Se ele sair da Ponte, a Ponte assim não fica com uma grande quantia financeira, até porque ele vai trocar um clube pelo outro, deve assinar um vínculo maior com o Juventude. Se receber, é algo muito pequeno por taxa de vitrine. Eu não tenho 100% da informação, mas se tiver algo no contrato, é uma porcentagem muito pequena a respeito dessa possibilidade. É diferente do Moisés, né? Que a Ponte tem 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos. Exatamente. Ou seja, ela, a Ponte Preta, é que comanda a negociação, porque tem 100% dos direitos federativos do jogador. Então, não se sabe qual é o valor. Caso saia o Moisés, mas qualquer que seja o valor, ela tem 50% da negociação, né? Isso, exatamente. Até por isso que eu disse, a situação do Dauan, ela é mais fácil de ser concretizada para o jogador deixar o clube do que para o Moisés. O Internacional, se quiser contratar o Moisés, ou vai ser por empréstimo, que eu acho muito difícil, até porque recentemente a Ponte ela teve que investir R$500 mil no jogador, que pertencia ao Concórdia. Então o Inter só contrata o atleta com a ajuda de um investidor e pagando essa multa rescisória que tem no contrato ou oferecendo algo próximo desse valor, Batista. Kleber Zorzin. Bom, antes do meu comentário, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Leonardo Lovato, ao Flávio, pessoal lá da Chip Burger, ali na Princesa do Oeste, é lugar maravilhoso, sensacional. Não tenha dúvida de que é o melhor lanche de Campinas. Um grande abraço aí ao Léo, ao Flávio. Para falar do Dauan, né? Eu acho hoje o Dauan, claro que tem essa possibilidade de saída e é um jogador que vem mantendo uma regularidade. É um jogador que vem crescendo, né? Ganhou a titularidade, mantendo aí uma sequência de jogos, mantendo um nível legal, um nível, na minha opinião, regular. Ele sempre é um jogador, é aquele jogador que todo treinador gosta. Jogador que tem uma regularidade. A gente nunca vê o Dauan fazendo uma partida extraordinária, mas também nunca vê o Dauan comprometendo. E ele é um jogador que joga numa função hoje, nesse esquema do Gilson Kleina, importantíssimo. A chegada do André Luiz encaixou perfeitamente, porque o Dauan é um jogador de primeira volância, um jogador que faz a contenção ali, a proteção da linha de zagueiros, e também é um jogador que, se tiver um atleta que faça a mesma função, ele consegue aparecer em alguns momentos, jogador que tem uma leitura legal do jogo, um jogador que tem a visão periférica do corredor, chega, faz gols, ajuda demais. Se fosse os dirigentes da Ponte, é claro que a dinâmica do mercado é muito grande, né? Competir com times da primeira divisão é muito difícil, mas eu tentaria um esforço para manter esse jogador. Na minha opinião, é um jogador importantíssimo hoje nesse elenco, uma das referências, um jogador que vem crescendo jogo a jogo, inclusive na ausência do Camilo e até mesmo do Ivan, que são os capitães aí do time da Ponte, é o Dauan que é o capitão. Então é jogador de relacionamento bom com o elenco, jogador de grupo, líder, e é importante você ter um jogador como o Dauan. Então eu faria um esforço, sem dúvida nenhuma, para segurar o Dauan, porque está crescendo, o time vem evoluindo. Na última partida, inclusive, eu elogiei muito a participação dos dois volantes, a chegada, a finalização, porque o volante, quando ele sai com essa característica que tem o Dauan, é um jogador surpresa, é difícil de marcar. Normalmente os meias, né, que é o jogador que faz essa recomposição, não acompanha esse primeiro volante. Então é aí que você consegue a superioridade numérica no meio e consegue surpreender o seu adversário. Então é claro e óbvio
que é difícil você competir com os times da primeira divisão, mas não tenha dúvida que se fosse eu, um dos dirigentes, tentaria segurar esse jogador que hoje passou a ser peça importantíssima no elenco, peça importantíssima no esquema do Gilson, e as coisas têm acontecido positivamente, senão não estaria sendo procurado por outros clubes. Então é um jogador realmente que todo treinador gosta, e repito, eu faria um esforço para segurar esse atleta. Perfeito, tá aí o Gleger Zorzin, né? Vamos colocar o mesmo tema aqui para o Carlos Henrique, o bate pesado. Possibilidade de saída aí do Dauan. A Ponte tem 2 jogadores, né? Já em condições, portanto tem peça de reposição. O Marco Júnior. E também tem aí, já está pronto o Lucas? Você já está em condições de jogo ou não? O Lucas, ele tem treinado, mas muito abaixo ainda fisicamente, precisa evoluir. A tendência é que ele comece a ficar no banco de reservas, mas ele está pronto, se precisar jogar, ele está à disposição. E tem o Leonaldi, que hoje completa 30 dias de quando ele sofreu a lesão, né, que a Ponte divulgou que ele ia passar por artroscopia, mas ainda está na fisioterapia, não está à disposição ainda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem está mais pronto então é o Marco Júnior. Esse já até atuou aí um tempo de jogo numa partida no Majestoso. E aí, CH, a possibilidade da saída do Dauan, esta está mais próxima de acontecer, e também saída do Moisés. Eu tenho a impressão que a Ponte não vai facilitar as coisas para a saída do Moisés, mesmo porque é o atacante mais lúcido do time. Tenho a impressão, não tenho nenhuma informação. Seria muito ruim perder o Moisés nesse momento. Mas, claro, evidente que tem gente interessada no futebol dele, porque ele é o cara que está... Ele é o diferente aí da tropa da Ponte Preta. Agora, sobre o Dauan, eu tenho muito respeito por ele, acho que ele é um cara muito dedicado, ele tem a cara da Ponte, o DNA da Ponte. Ele é um jogador e um profissional exemplar, mas ele tem jogado muito nesses times ruins que a Ponte montou nos últimos 6 campeonatos ou 8 campeonatos. Eu não tenho a data certa, nem o número de campeonatos ao certo. Eu sei que já faz tempo que a Ponte monta times ruins, principalmente no departamento do meio campo, que é o caso, é onde ele joga. E como ele é um cara que machuca pouco, toma poucos cartões, e ele é sempre muito entregue, tem raça, tem garra, toda hora ele está no bolo. Mas tecnicamente, para mim, não é um jogador que agrada. Ele está aí jogando, é o que tem para hoje, ele tem liderança, tudo isso é verdade. Mas tecnicamente falando, para mim, ele fica muito longe do ideal. Mas o que a Ponte tem hoje, ele vai fazer falta de composição de elenco. Eu tenho uma grande expectativa no Lucas, que veio do Vitória, só que também a gente tem uma grande expectativa, ele nunca fica pronto, né? Está sempre no departamento médico, todo mundo sabia disso, né? O jogador estava chegando para se recuperar na Ponte, mas a impressão que eu tenho à distância é que quando o Lucas ficar pronto, vai jogar André Luiz e Lucas. Então, não sei. Eu acho que no mercado você encontra um jogador na posição do Dauan. Agora o Moisés não. Encontra. Mas para a posição do Moisés custa muito caro. Então eu penso nisso. Moisés não e Dauan até vai entrar uma grana para a Ponte. Eu acho que de repente pode até acontecer o negócio. Colocar aqui na roda também Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Olha, os 4? O momento, o que tá vendo? Com uma interferência de fundo aí, não sei se algum problema no nosso canal interno, mas vamos lá. Eu acho que o momento da Ponte é muito delicado para perder jogador agora, né? E quando a gente vê, Batista, a fragilidade dessa posição hoje no campeonato, o volante, seja primeiro, seja o segundo, e o Dauan se adapta bem nas duas, e ele está bem adaptado à função de segundo volante, depois que o André Luiz virou titular nesse time da Ponte. Quando a gente analisa o nível médio técnico do campeonato, o Dauan é um jogador que vai fazer falta.
Ele não é brilhante tecnicamente, não é aquele volante dos sonhos, mas nem time de primeira divisão tem volante dos sonhos. Dá uma olhada aí como é que são os volantes do Corinthians, por exemplo, né? Do Grêmio. Bom, o Dauan, dentro dos padrões da Série B, outro dia mesmo foi cobiçadíssimo pelo Cruzeiro. E agora é o Juventude. Será que todo mundo está vendo virtudes no Dauan e ele não as tem? Interrogação. Eu não acho o Dauan um jogador brilhante, um jogador que desequilibra. Mas ele é taticamente muito importante, está bem adaptado. Ele está bem encaixado àquilo que quer o Gilson Kleina e ele assumiu uma condição de titular absoluto. E é um dos líderes da equipe. E mais, mesmo dificilmente sendo eleito como o craque do jogo, ele sempre apresenta uma nota média boa. E é um jogador que tem como principal virtude a sua regularidade. Sem desequilibrar, sem ser aquele volante avião, mas ele é um bom volante. É um cara que corre o campo todo, que dá boa consistência defensiva, que de vez em quando dá as suas espetadas lá na frente. Andou fazendo gols aí, salvo engano, tem 2. Um contra o Guarani no derby do Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro, não sei que foi tão junto as coisas. Isso é 2020. Foi 2020. Isso. E tem um contra o CSA lá numa batida de escanteio do Camilo. Isso. Gol de cabeça. Depois tem uma bola na trave. Depois ele fez um outro gol legítimo contra o Brusque e o juiz cara de pau, para não falar outra coisa, fez questão de anular em cima da hora lá e tomou um ponto da Ponte. Então prestem bem atenção que para a média de volantes do campeonato da competição da Série B, o Dauan está ali entre aqueles que se destacam. E o Moisés, para mim, é o jogador mais importante do time. Mais importante que Camilo, mais importante do que o próprio Dauan. Só não é mais importante do que o Ivan, só que o Ivan estava fora. O Ivan fez só uma partida aí, quase que no ano. Aliás, estava há quase um ano sem atuar. Claro que o Ivan em forma, daqui a pouco na ponta dos cascos, e com ritmo e tal, a gente tem que reconsiderar talvez essa colocação que eu faço agora. Mas no momento o Moisés é o jogador mais importante do time da Ponte. Apesar de alguns problemas de finalização, apesar de uma certa irregularidade, mas peguem aí os pontos que a Ponte ganhou e todos eles têm a presença do Moisés. Dos 9 pontos, toda vez que a Ponte ganhou algum ponto, ou o Moisés fez gol, ou o Moisés deu assistência. Aí nessa altura do campeonato, a Ponte tentando escapar desesperadamente da zona de rebaixamento. Aí perde o seu principal jogador. Mas a Ponte tem 50%. E para tirar vai ter que chorar na rampa. O Inter vai ter que chorar na rampa. O que seria chorar na rampa? Vai ter que transpirar sangue e botar grana na parada. E aí entram os burocratas. E não os homens de futebol. Aí a Ponte oxigena o seu caixa e consegue fechar bem, com tudo em dia, o segundo semestre. E até fica com algum para a Série C no ano que vem. Essa é a minha opinião. Batista. Pois não, Lupe. Só detalhe do Dauan, esses gols que o Tigrão falou, ele marcou 4 gols na temporada 2020, em 50 jogos, e esse ano 26 jogos, e marcou 1 gol contra o Brasil de Pelotas recentemente. Então o Dauan, ele tem 76 jogos pela Ponte Preta e 5 gols marcados. Agora é o seguinte, a Ponte não tem como, né? Se o time que é proprietário é o CSA, que é o proprietário dos direitos dele, é isso? É o Santa Rita de Alagoas. Santa Rita de Alagoas, nunca ouvi falar. Eu também não. Então é o seguinte, a Ponte não tem como segurar o Dauan, Esse time aí, ô Batista, esse time aí já disputou Copa do Brasil contra o Guarani, se eu não estiver enganado. Primeira fase. Santa Rita de Alagoas. Dá uma olhadinha aí, Lupe, você que é ratão de internet, mas eu acho que numa das últimas participações do Guarani aí, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse time jogou contra o Guarani, Copa do Brasil. Já estou checando. Mas aí é o seguinte, se o time lá... O Marcos Luiz, que é uma ratazana de internet. Se o Santa Rita quiser negociar o Dauan, a Ponte não tem condição de impedir, né?
Não tem. É porque é uma proposta de clube da Série A, né? A não ser que a Ponte, no contrato, exerça aí a compra dos direitos do Dauan. Deve ser um valor que a Ponte, no momento, não tem, até porque a gente sabe que a Macaca enfrenta dificuldade financeira. Mas existe também essa questão da cláusula, né? Se um clube da Série A vier contratar, aí precisa liberar o jogador. Por isso que eu disse que é uma situação muito difícil para a Ponte Preta, porque ainda não chegou a proposta. Mas se chegar, a tendência é sair. Aí esse é o grande problema, né? Faz o contrato, aí tem uma cláusula que tem que liberar para a Série A e o time vai, portanto, exercer o direito de executar a cláusula que tem no contrato. A Ponte não tem o que fazer. Eu também gosto do sentido de marcação que tem o Dauan. Ele só tem um defeito que ele precisava corrigir, que é o erro de passe. Ele erra muitos passes. Mas é um jogador importantíssimo, é um perdigueiro, um jogador que marca o tempo inteiro, não tem bola perdida e às vezes vai lá na frente, dá umas cabeçadas, tanto é que está aí na estatística, já marcou gols. E é difícil, concordo com o Tigrão, difícil de arrumar um volante com essa qualidade para atuar na Série B Abezona. E só rapidamente aqui sobre o Moisés, ouvi na entrevista aí, ô Gleger, uma pergunta, né? Por que o Moisés, os times já, o seu tipo de jogo já está manjado, então tem que arrumar outras formas de jogar. Ora, o melhor do Moisés é justamente isso, é essa arrancada, ele tem um arranque muito forte pela beirada do campo, lado esquerdo, corta para dentro, pro pé bom e bate. Ele só precisa apurar um pouco a direção, né? Porque às vezes ele bate de cabeça baixa, ele tinha que levantar um pouco a cabeça. Não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, tá? Mas o Robin, o holandês, da seleção holandesa, lenda do Bayern de Munique, Chelsea, Real Madrid, está encerrando hoje. Anunciou hoje pela segunda vez o encerramento da carreira há 37 anos. O jogo dele sempre foi igual. Um jogador canhoto, começou como ponta esquerda, depois virou para a ponta direita, o arranque, corta para o pé bom e bate para o gol. Ele fez a carreira inteira dele com a mesma jogada. Não estou fazendo aqui qualquer tipo de comparação, porque não dá para fazer a comparação. O jogador Robin é fenomenal. O que eu estou dizendo é que se um jogador executa bem aquilo que ele consegue fazer, o adversário não consegue marcar, mesmo sabendo que ele vai fazer aquilo. Então ele sabe que ele vai fazer aquilo, mas ele faz com perfeição, ele faz com qualidade técnica e o adversário não consegue marcar. Aí o cara vai se preocupar em jogar diferente, fazer outro tipo de jogada, não sei o que, e perde o foco principal, que é aquele que carregou ele até aqui. Você não acha, Gleger? Eu acho, perfeitamente. Não dá pra ir assim. Se lembra quando o Moisés chegou? A evolução técnica que teve esse jogador em cima das características que ele tem. Evoluiu a sequência, os jogos, vai adquirindo experiência, vai aprendendo a cortar caminho, mas não dá para você mudar o estilo de jogo do jogador, em absoluto. Acho que ele tem que realmente tentar nos treinamentos, no dia a dia, aperfeiçoar ainda mais. Em alguns momentos no jogo a gente percebe que o Moisés, aquele lance que é para ele chutar no gol, ele quer passar, aquele lance que é para passar, ele quer chutar. Então assim, essas coisas, esses pequenos detalhes estão ajustados no dia a dia. E ele ainda é muito jovem, né? Menino jovem. E outro detalhe importante é que o Moisés, ele não teve categoria de base. Ele não teve uma base toda para... Então ele realmente é um jogador diferente e acho isso, Batista, concordo com você. Acho que ele tem que usar todo o talento que ele tem, procurar aperfeiçoar isso e não mudar em absoluto. Só tentar evoluir naquilo que ele já sabe. E ô Tigrão, esse falso 9 não é um desperdício com Moisés? Tudo bem, no jogo contra o Náutico ele marcou o gol. Mas tem um jogo inteiro, né? Os 90 minutos, os acréscimos. Não seria melhor, então, fixar o Camilo para fazer esse trabalho e deixar o Moisés na dele, lá na beirada do campo? Não. E explico por quê. O Moisés, ele rende mais. Você está absolutamente coberto de razão. Ele rende mais na beirada esquerda e fazendo a diagonal e trazendo para a perna direita e batendo em gol. Isso é óbvio. Não há como discutir.
ele fica meio que desambientado, jogando mais centralizado. Mas só que como você bem disse, é o falso 9. Ele não é o pivô, ele não é o cara que fica fixo ali, fazendo parede, nada disso. Ele transita pela grande área. E você sabe o que acontece? Por que é que o Gilson fez essa opção, depois que perdeu o Rodrigão, e pela péssima fase técnica do João Veras? O Gilson fez isso porque todos os adversários da Ponte estão vindo sabendo, ficou muito manjada essa jogada. E aí você me diz assim, mas o adversário sabe que ele vai fazer e ele ganha. E realmente ele ganha, mas estão botando um na sobra, ele dribla um e perde para o segundo, 3, 4, 5 vezes por partida. Então o Náutico, né, estava esperando lá, o Hélio dos Anjos, com aqueles cabelos encaracolados e brancos, estava esperando o Moisés do lado esquerdo e armou a sua arataca e armou o seu contraveneno no seu lado direito de defesa, como todo mundo. Então ficou manjado demais e o Moisés passou a produzir menos. Acho até que o Gilson não faria isso tendo o Rodrigão, mas você já percebeu que tem sido muito comum nas partidas ele inverter o Richard com o Moisés. O Richard faz o lado direito e o Moisés o lado esquerdo. De vez em quando eles fazem o X e trocam. Por quê? Porque o Moisés realmente virou o alvo de marcação e de neutralização de todos os adversários da Ponte, até porque é o beabá, pô. A Ponte só tem essa jogada. Então, quando ele perdeu o Rodrigão, ele falou, poxa, ao invés de eu jogar do mesmo jeito, eu vou tentar fazer uma rotatividade maior. O que é que ele tentou? Ele tentou trazer o Moisés por dentro, obviamente, para com isso, né, não deixar o time da Ponte tão previsível. E a verdade é que dos 11 pontos que a Ponte fez até agora, indiscutivelmente, o jogo onde ela mais criou e acabou fazendo um gol foi exatamente esse lá contra o Recife. Por isso é que contra o Náutico em Recife. Por isso é que eu acho que o Moisés, ele não vai deixar a beirada, jamais. Mas ele tem que sair um pouco dali e fazer essa função de mobilidade do tal do pseudo 9, especialmente quando a Ponte não tem a referência, porque ele é menos vigiado, ele é menos neutralizado e menos visado pela marcação. Vejo isso com muita clareza e senti isso também da mesma forma muito clara na partida lá em Recife. E só para ninguém brincar aí com a memória do Tigrão, um grande abraço para o Fernandinho Esmeriz, que é grande ouvinte nosso aqui e está ligadíssimo em tudo que acontece no futebol, é um grande profissional e tem sangue azul. No dia, não tem o dia não, tem só o ano, em 2014, no jogo de volta aqui no brinco da Copa do Brasil, o Guarani infelizmente perdeu para esse Santa Rita de Alagoas por 2-1, perdão, o Guarani fez 1, eles fizeram 2, na primeira fase, jogo de volta à Copa do Brasil 2014. Então eu não estava equivocado, Santa Rita de Alagoas me deu um clique aqui, que era algo familiar, e já disputou Copa do Brasil com os times de Campinas. E, fazendo um esforcinho de memória na hora que o Lupe disse que ele é o detentor dos direitos econômicos do Dauan, aí eu fiz esse esforço e falei, não, foi com o Guarani sim. E é exatamente isso, ano de 2014, eu disse, foi uma das últimas disputas de Copa do Brasil aí, do Guarani, que depois ficou prejudicado pelo ranking. Portanto, não é um time assim tão desconhecido, Batista. E para você, CH, o assunto aí, Moisés, né, jogando centralizado, sendo o falso 9, sendo que ele rende mais na lateral do campo e para enfrentar o Remo. É um jogo, são 2 jogos em sequência, para a Ponte deixar esse lamaçal, a zona da morte, mas não pode brincar com esses 2 jogos, tem que ter um time competente em campo para ganhar o jogo no Majestoso, pela ordem, o primeiro contra o Remo, em CH. Bom, a gente viu Moisés por dentro uma partida só. A gente tem o histórico dele pelo lado do campo, cortando para dentro, que ele vai muito bem, ponto. Agora não dá para saber, porque eu gostei dele por dentro. Eu manteria para ver um pouco mais, porque ele tem a finalização como grande arma e a Ponte precisa de jogador para colocar a bola para dentro do gol.
perde de um lado, mas ganha no outro. Veja, na última partida, se ele tivesse levantado um pouquinho a cabeça, depois de estar 1-0, que ele trouxe a bola sozinho para o pé esquerdo, ele quis servir o Niltinho, ele tinha que chutar para o gol. O que ele precisa fazer, já que ele não teve trabalho de base, o Gilson vai ter que ter bastante paciência, deve estar fazendo isso, viu, Batista? É trabalhar um pouco para ver se o rapaz não vai corrigir 100%. Nessa idade não é difícil corrigir, pode até acontecer. Mas ele tem que entender, o jogador, que ele tem essa deficiência e tentar fazer um trabalho para levantar um pouco mais a cabeça. Porque ele chuta bem e eu acho inteligente deixar ele próximo do gol, como fez o Gilson Kleina na última partida. Então o Camilo vem por trás dele, sempre os dois muito próximos, para um servir o outro. Então o Camilo por trás e o Moisés mais próximo do gol centralizado. Eu acho que funcionou e tem que ser melhor observado, mais testado. Então eu acho que o trabalho é por aí. Eu testaria mais uma vez, mas ele tem que corrigir isso, Batista. Isso para a vida dele, não é nesse momento. Ele tem a deficiência de abaixar às vezes a cabeça um pouco demais, e isso o atrapalha nas conclusões. Daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom, Lupin? Até já! Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Aqui em Campinas tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também lá na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Alô, Hortolândia, tem aí na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, e no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Tá reformando? Tá construindo? Vai planejar a sua construção? Então, não deixe de consultar antes a Rose Pisos para que você possa ter a sua casa linda e, claro, evidentemente, economizar. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Trânsito. Campinas Montemor tem o tráfego intenso no sentido Hortolândia, na altura da Vila Boa Vista e do Parque Santa Bárbara. Pela Santos Dumont, tráfego carregado no sentido Indaiatuba, do Trevo Sérgio Mota até o Parque Osiel. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola.
torcedor bugrino. Faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Trânsito. Pela região central, o motorista diminui a velocidade pela Ferreira Penteado, entre a Barão de Jaguara e a José de Alencar. A Benjamin Constant tem lentidão da região do Mercado Municipal até a Andrade Neves. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. 18:06 agora. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani chegando no ar da Bandeirantes, repórter Marcos Luiz. Alô, Marquinhos, diz aí, Marquinhos. Ô, Batistão, mais uma vez um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani terminou há pouco, né, o trabalho lá em Aracaju para o jogo desta sexta-feira contra o Confiança. Retrospecto do Guarani fora de casa é muito bom. O time está invicto em partidas realizadas fora do estádio Brinco de Ouro. Mas a gente vai repercutir muito mais, Batista, falar da possibilidade do treinador confirmar ali o Andrigo nesta equipe. Mas antes vamos ouvir aqui o Bidu, o atleta que foi o escolhido pela assessoria de imprensa para conversar com os jornalistas nesta quinta-feira. Iniciou falando do trabalho do técnico Daniel Paulista para com o grupo do Bugre. O treinador está sendo muito importante para nós, para a equipe toda, né, no campeonato. Ele vem pegando muito na tecla da marcação e aos poucos vou procurando me moldando, vou tentando evoluir e ele está me ajudando muito nesse aspecto. Ô Bidu, como suportar essa maratona de jogos e viagens num campeonato tão disputado como é esse da Série B? Acredito que a recuperação é muito importante para o atleta e o clube está fazendo de tudo para usar os melhores métodos para recuperar os atletas o mais rápido possível. Falou da importância de se manter a invencibilidade fora de casa. Está sendo muito importante manter a regularidade fora de casa, mas acredito que a competitividade e o coletivo está sobressaindo, então faz com que a equipe se torne mais forte fora de casa. Muito feliz pelas minhas atuações nos jogos, mas acredito eu que dá para evoluir cada vez mais. E em questão da equipe, no vestiário sempre foi alegre, a união é um conjunto, né? E todos estão fechados, procurando fazer o melhor, né, para a equipe. O treinador vem pegando muito no nosso pé para que podemos marcar e atacar com a mesma intensidade e estamos sendo muito felizes durante a competição. O time vem melhorando defensivamente cada vez mais, procuramos nos moldar da melhor forma. Estamos treinando diariamente para que possamos fazer excelentes jogos, para que possamos crescer no campeonato. Do Guarani. Legal. Aí tá o Bidu, jogador lateral do Guarani, falando com a gente, atleta que é titular da equipe do técnico Daniel Paulista. Bidu deu uma caída há uns 3 jogos mais ou menos, mas já parece que retomou a confiança, né, Batista? Sim, sem dúvida, Bidu realmente tem muita qualidade, né? Qualidade técnica, é um jogador que tem qualidade no passe. Bom, o Bidu, Gleger, falou conosco, a sua análise aí, falando do Bidu que se ausentou em uma partida e fez muita falta, hein, Gleger? Fez muita falta, né, Batista? O Bidu ganhou aí a titularidade, teve um bom momento, né? Logo foi lançado no time titular. E é claro e óbvio que um jogador ainda com a pouca idade, como tem o Bidu, dá uma oscilada, né? Às vezes, em alguns momentos, criticado, por mim, inclusive, né? De algumas partidas, porque a gente sabe que o Bidu
é um baita de um jogador, né? Um jogador de muita qualidade. E em alguns momentos, quando dá essa oscilada, a gente cobra realmente, porque a gente sabe o que o jogador pode apresentar. Ele pode doar. E o Bidu novamente voltou, na minha opinião, encontrou o bom futebol novamente, é claro. E diante das características, em alguns momentos nas mãos de um outro treinador, é dado uma função diferente, né? E aí o Bidu evoluía um pouco mais, né? E em outros treinadores um pouco mais defensivo. E hoje, nas mãos do Daniel Paulista, a gente percebe um Bidu mais defensivo, mais cauteloso, né? Aparecendo ao ataque ali um pouco menos daquele Bidu lá do início. Mas isso às vezes é a pedido do treinador, né? É jeito de jogo do treinador e isso tem que ser implantado por ele. Mas o Bidu, sem dúvida nenhuma, titular absoluto, um baita de um jogador aí, um futuro promissor realmente no futebol. E eu espero que ele continue nessa evolução, continue nesse profissionalismo. Bidu é um jogador muito dedicado, um jogador que se doa muito nas partidas. E hoje, na plataforma implantada pelo Daniel, é uma peça fundamental. Nós vimos aí a falta que fez o Bidu, né? Claro e óbvio que o Eliel, que também é um jogador talentoso, com características diferentes, nós vimos a dificuldade que é. Porque o Bidu já está adaptado ao estilo de jogo do Daniel. E quando você coloca um jogador diferente, né, um jogador que é um pouco mais agudo, um jogador que em alguns momentos demora um pouco na recomposição, que é o caso do Eliel, o Guarani teve problemas, né? Mas, sem dúvida, o Bidu é um jogador ainda em evolução, ainda um menino, e eu não tenho dúvida em dizer que ele realmente é um futuro muito promissor aí no futebol brasileiro. E você, Tigrão, até já pediu em algumas oportunidades uma oportunidade para o Bidu atuar no meio-campo. Pela qualidade dele, né? Ele é um meia que joga na lateral esquerda. Mas no atual estágio do Guarani, com o Regis e o Andrigo, não dá nem para pensar nisso, né? Alô, Tigrão. Tá ouvindo, Tigrão? Quem é Tigrão? Bom, quando o Tigrão tiver condições de falar, ele vai chamar. E aí ele vai dissertar aqui a respeito agora voltou, do tema. Batista. Eu ouvi a sua indagação, que eu estava com o retorno do rádio. Eu tenho sido um defensor do Bidu. Aliás, eu defendi essa tese antes que o Guarani resolvesse o seu problema de meias. Ele fez várias improvisações, várias tentativas, mas quando veio o Regis, e depois que o Andrigo começou a jogar a bola que estava jogando até o momento em que se contundiu, aí, claro, aí não se justifica mais. Mas o primeiro treinador que adaptar o Bidu à condição de meia vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos dentro da história do Guarani. Eu comparo muito o estilo do Bidu, apesar dele não ter o mesmo arremate. Chuta bem, hein? Chuta muito bem. Mas não ter o mesmo arremate que tinha o Alex. Mas eu acho que o Bidu tem uma visão panorâmica do gramado, tem uma facilidade muito grande para ler o jogo e tem um passe extraordinário. Então ele vai bem na lateral? Vai. Como ala, apoiando? Vai também. Primeira linha ou segunda linha? Também. Aprimorou um pouquinho, inclusive, a questão da marcação? Também. É um jogador em evolução, ainda muito jovem. Mas o dia que ele for deslocado para meia, ele vai ter um destaque muito maior do que jogando como lateral. Neste momento, no Guarani, não cabe pela bola que está jogando o Regis e pela opção que o treinador tem também com o Andrigo. Mas ele é seguramente um dos três mais importantes jogadores do atual elenco do Guarani. O CH vai falar a respeito do tema também, mas antes tem trânsito. Trânsito. Pela região central, o motorista diminui a velocidade pela Ferreira Penteado, entre a Barão de Jaguara e a José de Alencar. A Benjamin Constant tem lentidão, da região do Mercado Municipal até a Andrade Neves. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Bandeirantes. Carlos Batista. Bom, CH, falando aí sobre o Bidu, né? E até uma crítica que a gente fazia há algum tempo atrás para o Bidu era a recomposição, era o sistema de marcação atrás, ele é muito bom na frente. Mas você acha que o Bidu tem melhorado nesse aspecto? Parece que do lado dele ali a coisa está mais sob controle, né? Eu acho que tem vários aspectos que a gente deve considerar.
Primeiro, a dupla de zagueiros, o comportamento dos dois zagueiros do Guarani melhorou. O time num todo, na marcação sem a bola, melhorou. Não foi só o comportamento do Bidu. A cobertura do lado dele também foi ajustada. O Guarani está mais maduro, o Guarani está mais responsável. O lado do Bidu tem sido incisivo e quando todo funciona melhor, né, até o Índio está melhorando de comportamento, porque o todo melhorou. Está mais organizado, tem mais tempo o Daniel Paulista agora de trabalho. Agora dá efetivamente para ele ir ajustando todos os setores, e ele ajustou, sem sombra de dúvida, o lado esquerdo também. Tanto ofensivamente como defensivamente. O Bidu, ele precisa ainda percorrer, né, muita estrada para ele poder realmente entender que às vezes ele precisa dar uma brecada, nem toda hora ele precisa chegar no fundo, jogar com mais segurança, com mais inteligência, ter leitura do jogo. Agora ele tem um grande professor do lado dele ali, que é o Bruno Silva, né? Se ele for um cara perspicaz e inteligente, ele encosta no Bruno Silva e pega um monte de dica. Porque se tem um cara que coordena a cobertura, que dita o ritmo do time, é o Bruno Silva. Então isso também tem realizado, tem ajudado o crescimento do futebol do Bidu. O Bidu está ficando maduro, Batista, mais responsável, está virando jogador. Ele está saindo da fase de projeto, de possibilidade para construir uma carreira. Ele está amadurecendo. E eu tenho gostado dele sim. Ele está mais pertinente do jogo. Não está aqueles laterais que descem de qualquer maneira e seja o que Deus quiser, tanto no ataque como na cobertura. É ainda muito cedo, tem muita coisa para ser ajustada. Eu não acho ele um lateral esquerdo perfeito, mas não há dúvida, Batista, como o restante do time, o Bidu subiu de produção. Bom, Marquinhos, 2 desfalques importantíssimos, né? Rodrigo Andrade e o Bruno Sávio. Guarani que está invicto fora de casa. 2 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu e pega o Confiança nesta sexta-feira. Quais são os substitutos, Marquinhos? O Confiança que o técnico Daniel Paulista trabalhou, né, Batista? É o encontro do ex, né? Espero que esta lei do ex, que a gente debateu na hora do almoço, né, CH, ela possa ser favorável à equipe do Guarani na partida de amanhã, que terá a transmissão da Bandeirantes. Para o lugar do Rodrigo Andrade, Batista, aí vai o Índio. Já lá na frente, ele tem 3 opções. O Pablo, o Alan Victor e o Andrigo. Me disse o Passarinho Verde que o Pablo pode ser ou tem grande chance de ser o titular, Batista. Pablo seria o titular, então, em detrimento de outras boas opções, né? Por exemplo, Lucão do Break. Se ele escalar o Lucão do Break, ele muda o jeito do time jogar. Se ele escalar o Andrigo e colocar o Andrigo na beirada do campo, já mostrou que não funciona. Em outras oportunidades, o Andrigo, ele fica morto numa faixa de campo ali, porque a qualidade dele, né, o jeito que ele joga, tem que ter uma faixa mais ampla. Aí, ontem até a gente debatia, foi uma sugestão do CH, o Alan Victor estaria mais próximo daquilo que faz o Bruno Sávio. Só que para que ele pudesse fazer isso, teria que fazer uma inversão, trazer o Júlio César pelo lado direito e levar do lado esquerdo, como gosta de atuar, como tem atuado do lado esquerdo o Alan Victor. Ou então o Pablo, que já fez esse trabalho em inúmeras oportunidades do lado direito. Então a análise que eu gostaria até de começar com o Gleger falando a respeito disso, onde o Guarani, qual é a opção que o Guarani ganha mais e qual a opção que o Guarani perde mais para esse confronto diante do Confiança? Nesse caso, né? No caso do ataque lá. Eu também escalaria o Alan Victor, até por ter uma característica parecida com a do Bruno Sávio. Aí ele não mudaria o jeito do time jogar. Se ele vem com o Andrigo, seria uma ótima substituição também, só que vai mudar um pouco o estilo de jogo. Né? O Andrigo já jogou aberto por ali, nós vimos aqui mesmo no Guarani que não foi bem. Inclusive nós dizíamos isso muito, né? Todas as vezes que, se eu não me engano, acho que era o Alan Al, escalava o Andrigo para jogar por fora
e o Regis aqui por dentro, o Andrigo não evoluía, não fazia bons jogos. E aí, quando era trazido por dentro, jogava o bom futebol que o Andrigo tem. Aí o que acontece? Se você traz o Andrigo para jogar, um jogador que não é um jogador de velocidade, não é um jogador de transição rápida, não é um jogador de diagonal, não é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1. Tudo isso é característica do Bruno Sávio, né? O Bruno Sávio tem feito isso quase todos os jogos. Então, por isso que eu escalaria o Alan Vitor, que tem essa característica. É um jogador rápido, é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, né? É um jogador que em alguns momentos faz uma diagonal legal. Então é por isso que eu escalaria. Ah, mas tem a possibilidade, se o Alan Vitor jogar, ele vai ter que trazer o Júlio César pro lado direito e o Alan Vitor pro lado esquerdo. O Daniel Paulista, ele mexe muito pouco no time. E corretamente, tá? Por isso que eu acho que a possibilidade de aparecer o Pablo por ali, que aí não mexeria, né? Só adianta o Pablo para jogar na segunda linha, já fez essa função, e aí não mexe na característica do time. Não mexe na estrutura do time. Ainda mais um jogo fora de casa. Então, Batista, é assim, eu escalaria o Alan Vitor. E lá pelo lado direito. Colocaria ele lá pro lado direito. Não mudaria o Júlio César. Né? Mas tem essas possibilidades e tomara. Mas o Daniel Paulista, né? Todas as vezes que tem que fazer uma mudança parecidas com essa, ele faz o simples e as coisas andam, as coisas dão muito certo. Então vamos esperar aí para ver. É claro e óbvio que o passarinho verde do Marquinhos nunca erra, né? Então pode ser que o Andrigo apareça por ali. Vai mudar o jeito de jogar? Ele pode dar uma quebrada de asa, né, Greg? Né? Aí vai mudar o jeito de jogar? Vai, né? Mas o Guarani ganha em qualidade. Em alguns momentos ele pode entrar por dentro ali, fazendo uma espécie de 2 meias com apenas 2 atacantes, e aí você centraliza um pouco mais o Júlio César e o Davó. Pode ser que aconteça isso também. Mas o Daniel Paulista tem mostrado poucas mudanças táticas, poucas mudanças na estrutura. Então vamos ver o que ele preparou aí para esse jogo de amanhã, que é um jogo difícil, hein? Mas o Guarani tem condições de vencer. Agora, o CH, o passarinho é um super passarinho. Esse passarinho do Marquinhos já cravou aí Pablo, então, ao que tudo indica, já está definido que o Pablo é quem será o substituto do Bruno Sávio. Mas, na sua concepção tática, essa é a melhor opção, hein, CH? Não. Não é. E eu já aprendi. Eu não discuto com o passarinho verde, não. Sabe muito. Aliás, esse passarinho deve ter uns 2,5 metros de diâmetro, de altura, de força. O cara é gigantesco, sabe muito. É o seguinte, Batista, eu poria o Alan Victor no jogo. Eu quero ver esse menino começar uma partida. Eu tenho uma expectativa, mas eu preciso assistir. Que é um jogador que no momento que entrar no time não sai mais. Eu gosto muito da irreverência dele, do 1 contra 1. E eu queria ver ele de começo, recebendo uma oportunidade para iniciar uma partida quando todo mundo está com o tanque cheio. Queria ver. E eu também faria modificação de lado. É isso que eu faria. Júlio César na direita e o Alan Victor do lado esquerdo. A perda maior dos dois, Sávio ou Rodrigo Andrade, sem dúvida o Rodrigo Andrade. Porque não tem substituto. O Índio é outra característica. Como joga fora de casa, ele vai lá entrar para marcar e não adianta a gente ficar debatendo aqui, porque a gente já debateu mais de 350 vezes e o nosso ouvinte, que é o nosso cliente, sabe a opinião de todos, na maioria aqui, o que a gente pensa a respeito. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai jogar com o Pablo do lado direito e vai manter o Júlio César do lado esquerdo. É o que o passarinho está falando e é o trivial. É o trivial, é o simples, é o pertinente, porque o time dele amanhã vai completar o 3º jogo em 7 dias. Jogou sexta, jogou terça e jogou sexta. Ele não treinou o time. Ele mal conversou com os caras, trocou uma meia dúzia de botõezinhos, colocou no estrelão lá ou na lousa. Olha, vai o imã para cá, aqui, vai falar, evidentemente, isso ele tem na mão. Ele tem demonstrado isso, que sempre estuda muito o adversário. É isso que vai mudar. Ó, nós vamos subir a marcação vai ser meia pressão, vai vir aqui no meio do campo, é isso que ele vai mexer. Agora, o jeito do time jogar com a posse de bola, com a bola nos pés, não vai mudar. Ele vai mudar as peças, vai adaptar a história do Índio no meio campo, não é porque ele tem o plano B toda vez que ele coloca o Índio no jogo,
que é para segurar resultado sempre depois dos 20 minutos do segundo tempo, e ele vai tentar fazer o melhor possível. Eu estou enfrentando, o Guarani vai enfrentar um jogo duro e um jogo de muita dificuldade, porque ele não vai ter o motor do meio-campo. Vai mudar muito. Aí a bola parada vai entrar em cena, o Guarani vai ter que... E o Guarani tem uma cobrança de falta e um escanteio mortal com o Regis. Então é isso que o Guarani vai ter que apostar amanhã. O CSA é um time chato pra caramba para jogar. Chato. Então é bom que o Guarani vá bem preparado, porque eu estou acreditando em partida muito equilibrada, Batista. E aí, Tigrão, para você também análise o tema, né? As alterações, especialmente essa lá na frente, já que está definido aí, o Índio vai substituir o Rodrigo Andrade. E essas, não indefinições, né? Porque o Marquinhos já falou que entra o Pablo, mas queremos ouvi-lo. Marcelo Faria, o pai dele, Reginaldo Faria. A Bete, que muitas vezes foi homenageada por você, Faria. E você, Tigrão, o que faria? Eu faria tudo diferente. Eu faria, o Reginaldo faria, o PC faria, a Bete faria e o Guilherme faria. Eu faria o seguinte: eu jogaria com o Andrigo de volante. Não volante. Eu faria o tripé com o Bruno Silva preso, Andrigo e Regis. E eu colocaria o Alan Vitor do lado esquerdo e o Júlio César do lado direito. E daria uma correria nesse Confiança aí, mas eu ia para dentro do Confiança nos primeiros 30 minutos do jogo, até enquanto o tambor do Andrigo estivesse cheio. Tentaria resolver o jogo surpreendendo o adversário, que vai esperar um Guarani reativo, e eu colocaria um time propositivo, até aproveitando o alto astral de momento do time, a ótima performance do time, o ótimo momento técnico do time, e aí quando eu resolvesse o jogo aí no primeiro tempo, aí eu poderia revisar. Não começo com o Pablo, de forma nenhuma. Gosto do Pablo, acho que é um cara eclético, que tem um bom futebol, mas ele não vive um grande momento. Então eu resolveria o jogo com meio de campo leve, e eu manteria essa bola no ataque 90% do tempo. Aí não precisa ter volante, pô. Se você tem um time avião no ataque, que agride o tempo todo, o adversário não vai em cima de você de jeito nenhum, que ele sabe que se ele for, ele vai tomar. E aí, quando ele tomar, ele vai se atirar para cima e vai te dar o contra-ataque com esse seu time leve. Então, eu vou repetir o que eu faria. PC faria, a Bete faria, o Reginaldo faria e o Guilherme faria. Eu faria o seguinte, repito, monta o tripé, botando o Andrigo no time e dando uma liberdade para ele de vez em quando para procurar a beirada. Porque quando você falou que ele não rende na beirada, eu queria me permitir discordar e dizer o seguinte: Tigrão, ele rende mais no meio, mas ele teve boas partidas pela beirada, inclusive fazendo a diagonal e batendo em gol, vindo por dentro, pega a bola na beirada e vem por dentro e bate, ele chuta muitíssimo bem. Então teria esse meio campo leve e começaria para ver qual é que é a do Alan Vitor, e quando entra aos 40 do segundo tempo, é um comportamento. Eu gostaria também, a exemplo do que disse aí o CH e o próprio Gleger, eu gostaria de vê-lo em igualdade de condições físicas para entender melhor o potencial dele. O que é igualdade de condições físicas? Todo mundo de começo e com o tanque cheio. Bom, só uma informação, até porque o passarinho está ouvindo, e está ouvindo bem longe, hein? Bem longe. E ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que a possibilidade colocada aí pelo Tigrão, do Andrigo e do Regis, os dois juntos, é uma preocupação do técnico Daniel Paulista pela questão física dos atletas. Por exemplo, os dois cansando, quem seria o meia para articular esse time do Guarani? É a informação que está chegando para nós, Batista. Os dois cansando, você tira um, não vão cansar os dois juntos. O Regis tem terminado a maioria dos jogos. Ele foi sacado agora nesse último jogo aí contra o CRB. Ele cansou, mas o Regis tem terminado a maioria dos jogos.
Aí se você já fez 2-0 ou mais no primeiro tempo, com um time altamente agressivo, aí você mexe os pauzinhos. Aí você pode vir com o Pablo para fazer a segunda linha, você pode sacar o Alan Vitor, você pode tirar o Andrigo no intervalo, e aí você tem algumas opções, como o próprio Índio, sim, já para tocar, para segurar, para dar aquela administrada. E outra, quando você prende o Bruno Silva, né, para ele não passar da intermediária, ficar entre os dois zagueiros, é muito difícil qualquer time entrar no sistema de retaguarda do Guarani, porque o espaço fica muito pequeno. Os caras dividem o campo na largura em 3. O campo é maior no comprimento do que na largura. Eles pegam a medida menor que a medida da largura e dividem em 3. Fora a fatia que ainda fica para os laterais. Então vai praticamente fazer 5, né? Vai fazer uma linha de 5, mas do meio para frente joga. Do meio para frente joga. Essa é a ideia. Essa é que é a ideia. Seria aí um 5-4-1. É por aí. É por aí. Então você não fica vulnerável, mas quando você tiver a bola, você arrebenta com os caras. Batista. Oi, pois não, diz aí, CH, fala que eu te escuto. Só para fazer uma correção, aqueles que ouviram quando eu disse CSA, entendam confiança. Me desculpem. Que isso, CH, você tem muito crédito. Você também erra. Bom, é o seguinte, o jogo contra o Confiança não é CSA, tá? Vai enfrentar o Confiança. É jogo contra o Confiança, partida marcada para amanhã, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. E daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom, Marquinhos? Sim, daqui a pouco o Marquinhos volta. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados, anote aí: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, tem no Macro e tem também no Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza você vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Trânsito. Bandeirantes, no sentido capital, tem tráfego interrompido na altura do quilômetro 50 em Jundiaí por causa de um acidente. A alternativa para o motorista é o retorno na altura do quilômetro 46. Pela Anhanguera, tráfego carregado também no sentido interior entre o Jardim Garcia e o Trevo da Bosch. O aniversário de 35 anos da Fast Shop está chegando com ofertas incríveis e descontos especiais. Aproveite, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
1. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, hoje tem Santos e Independiente pela Copa Sul-Americana na Vila Belmiro. Vilmar Roldan será o árbitro da partida. Terá transmissão da Rádio Bandeirantes com Rogério Assis. O provável Santos do técnico Fernando Diniz vai a campo com João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Kaique Moraes, Camacho, Jamota e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos, Guilherme e Lucas Braga. Já o time do Independente, do técnico Júlio César Falcione, vai a campo com Sousa no gol, Bustos, Ostachuk, Insarralde e Rodrigues, Blanco e Lucas Romero, Palácios, Velasco e Roa e Sebastião Romero no ataque. Ficha técnica do jogo, Santos e Independiente, Copa Sul-Americana. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança em Aracaju, no Estádio Batistão, às 19 horas. E no sábado, a Ponte Preta enfrenta o Remo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Trânsito. Prestes Maia ainda tem trânsito carregado no sentido Santos Dumont, na altura do Parque Itália e do Jardim do Trevo até a chegada ao Trevo Sérgio Mota. Pela Lix da Cunha, lentidão no sentido Montemor, do Balão do Tavares até o Trevo da Bosch. Coxinha de frango, bacon, cebolinha, quirera. Eu sei que você já tá com água na boca. Nesse inverno, prato de quirera caldo bom deixa tudo mais gostoso. Caldo bom, por que não festa julina? Carlos Batista.
18h39. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Para todo mundo ouvir, é o Fala Galera aqui na Bandeirantes. Vou ler aqui algumas mensagens de áudio. Pela ordem aqui, né? Começamos com o noticiário da Ponte Preta. Vou ler aqui algumas mensagens. Daqui a pouco tem mensagem de áudio. Você que mandou o áudio, fique ligado. Daqui a pouco teremos mensagens de áudio. Barbosa Júnior, Ponte Pretano. Boa tarde a todos da Band. Aqui é o Barbosa Júnior do DIC 4. Com a atual situação da Ponte, colocar tropeços na conta da arbitragem é fácil. Difícil é assumir que depois que fez o gol contra o Náutico, a Ponte abriu mão de atacar para tentar garantir o resultado. Olha, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é abrir mão de atacar para conquistar o resultado, até pela qualidade do adversário, e outra coisa foram as falhas da arbitragem. Tanto é que a Ponte reclamou, mandou um ofício escudada, inclusive na Federação Paulista, que é a federação de origem do time paulista, para reclamar da arbitragem que efetivamente foi desastrosa. Deixa eu ler aqui uma mensagem agora de Bugrino. Boa noite, o Guarani não vai contratar um volante na altura de Bruno Silva, diz aqui o Joel Bugrino. Olha, o Joel, o Marquinhos entrou agora há pouco com informações do Guarani e ele disse, né, que no momento o Guarani não tem aí na sua pauta nenhuma contratação em vista. É claro que ainda tem tempo para inscrever jogadores na competição, acho que é 14 de setembro, alguma coisa assim. Mas, enfim, o mês é setembro, meados de setembro, é possível ainda inscrever jogadores para a disputa da Série B. E é evidente que surgindo uma oportunidade e tendo necessidade, o Guarani vai contratar. Mas, no momento, não há nenhuma possibilidade de contratação. Até porque o Persson já está recuperado, já está treinando com o grupo e daqui a pouco, mais alguns dias aí, ele estará apto para atuar e será uma ótima alternativa para o Daniel Paulista, que terá, além do Índio, que está sempre entrando, terá também o Eduardo Persson. Vamos a mensagens de áudio. A primeira vai para o ar. Boa tarde, equipe da Band. Boa tarde. Ô Batista, vocês mandaram o Júlio Nascimento embora só porque ele fez a reportagem que o Índio não tá jogando tão mal? O CH quase bateu nele na hora do almoço, só foi por causa disso? Pô, releva aí. Olha, eu torço pra Ponte. Eu vou começar a torcer pro Índio voltar a jogar muito mal de novo, pra o CH ter razão, beleza? Mas não manda o Júlio Nascimento embora não, coitado. Ele é bom. Um abraço, é o Daphne. Perdido aqui no Guarujá hoje. Opa, perdido no Guarujá. Ele tá bem perdido, hein? Deu uma olhadinha no beiço já, hein? Guarujá é coisa linda, né? Diria o Ricardo Capriotti. O Júlio Nascimento teve hoje um problema particular para ser resolvido. E resolveu, né? Graças a Deus deu tudo certo. E por isso que ele não está aqui apresentando o programa. O Júlio Nascimento não é bom, ele é ótimo. Júlio Nascimento. Tá aí a vinheta dele. E ele só não está apresentando o programa, mas ele está produzindo o programa, né? Ele só não pode estar no estúdio, mas à distância ele está produzindo o programa. Então, Daphnis, pode ficar tranquilo aí que amanhã o Júlio Nascimento estará de volta no comando aqui do Bandeirantes Esportiva, tá bom? E muito obrigado aí pela audiência no Guarujá. Mais um ouvinte no ar. Batista, Wilson de Marzo. Consulte os nossos universitários, Tigrão e CH, desculpa, sobre um quadrado no meio de campo da Ponte Preta. Dauan, André Luiz, Thales e Lucas. E o Camilo flutuando na frente com Moisés. Daria samba? Um abraço, Wilson de Marzo. Abraço, Maringá, Wilson Paraná. de Passei Marzo. na sua terra ontem.
Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. Um abraço. Um abraço. Morava a minha tia Alice, morava em Maringá, no Paraná. Já contei a história aqui, né? Uma vez fui lá passear o meu primo, chamado Gilmar. Gilmar, porque o pai dele gostava do Gilmar dos Santos Neves, goleiro. E colocou o nome no filho de goleiro, tentou transformá-lo em jogador de futebol, mas o cara era encapetado. Fomos numa padaria e ele tinha lá uma rixa com uma certa gangue da cidade. E quando eu vi, um molecão veio voando, pulou nas costas dele e começou a bater a cabeça do meu primo na vitrine da padaria, arrebentou com o vidro. E aí o dono da padaria saiu com um cabo de vassoura, com o cabo de vassoura nas costas dele, e ele gritava: corre, primo, corre, primo. E eu com aquelas perninhas, né, parecendo graveto, nunca corri tanto, dava o dono da padaria dando com o cabo de vassoura, e eu pulava e o cabo passava por baixo e vinha por cima, e eu correndo e o cara correndo atrás. Eu nunca corri tanto na minha vida. Aí acho que já tinha corrido umas 50 mil léguas, já estava quase chegando lá perto do Uruguai, que eu senti uma dor aguda assim embaixo da costela. E aquilo ficou uns 3 dias doendo, né? Porque eu não era um fundista, não era um maratonista, então tive que correr além dos meus limites. Foi lá em Maringá, no Paraná, aonde mora o Wilson, que sempre participa aqui da nossa programação. Vamos lá, CH, quadrado mágico aí sugerido, 15 segundos para você defender o tema. Interessante, a sugestão é muito pertinente e inteligente. Eu só tiraria o André Luiz ou o Dauan, o restante é interessante. A entrada do Lucas, a entrada do Thales, que precisa se recuperar, está machucado, né? Mas é interessante, sim, é uma possibilidade que lá na frente pode acontecer. E você, Tigrão, 15 segundos para você debater sobre o tema num quadrado mágico aí, sugerido pelo Wilson de Márcio. Tigrão. Onde estaria o Tigrão, hein? Quando o Tigrão tiver condições, ele vai responder. É, isso aí. O Tigrão está ali na Madorna. Vamos a mais um ouvinte no ar. Se estiverem todos em forma e bem fisicamente, eu escalaria. É uma boa sugestão. O problema é que um tá machucado, não jogou nenhuma ainda, chegou operado, veio fazer final de recuperação na Ponte. É complicado. Talvez dê para viabilizar esse quadrado aí em março do ano que vem. O Tandy Negrão, Ponte Pretano, pergunta para o Lupe se a Ponte vai fazer mais contratações. E está melhorando, mas precisa trazer no mínimo 3 a 5 jogadores. Um lateral esquerdo, um volante, um meia e mais 2 atacantes. Diz aqui o Tandy Negrão. A Ponte vai contratar algum jogador? Tá sabendo alguma coisa, hein, Lupe? Vai contratar sim, Batista. Pelo menos essa informação que eu tenho. Deve chegar mais atletas para o setor de frente e provavelmente mais um lateral esquerdo, já que o Rafael Santos, por enquanto, ainda não teve uma boa atuação. E se o Dauan for embora, provavelmente a Ponte volta também ao mercado em busca de mais um volante, mesmo tendo jogadores, como a gente abordou no noticiário da Ponte Preta, jogadores à disposição. E o Robson Oliveira, bugrino, impressionante como o CH pega no pé do Índio. E o Júlio César? E o Davó? São perguntas feitas aqui pelo Robson Oliveira, que é bugrino. Mais um ouvinte no ar. Oi, boa tarde. Essa é pro Gleger. Quem fala é o José do Taquaral. Fala aí, José. Sou bugrino, mas vi o jogo da Ponte contra o Náutico. A Ponte só teve êxito, que foi no primeiro tempo que ela começou a chutar bastante de fora. E foi aí que conseguiu o seu gol. É assim que tem que ser um time quando quer ganhar, tem que chutar no gol. Fica, dança pra lá, vem pra cá, vai pra lá, volta pra cá, vai pra lá, volta pra cá e não chuta no gol. Aí não sai gol mesmo. Ok? José do Taquaral. É isso aí, José, concordo. Tem que ser mais objetivo. E chutes no gol, a qualquer momento você pode acertar uma lá, e foi o que aconteceu com a Ponte. No chute do André Luiz, houve o rebote e o Moisés estava ali e botou a bola na rede. Teve outros chutes também. A Ponte realmente evoluiu nesse quesito.
E eu quero dizer que eu concordo. Precisa ser um pouco mais objetivo. Ouvinte no ar. Boa tarde. Eu gostaria que vocês me dessem uma resposta. A Ponte está no Z4. Existem times interessados no jogador da Ponte, segundo o setorista. Outro time da cidade está bem melhor colocando e não tem um time interessado no jogador deles. Isso me parece muito estranho. O que acontece? É um cavalo paraguaio ou é coisa que o futebol é inexplicável mesmo? José Luiz Furlan, Campinas. Bom, Zé Luiz, uma rodada rápida aqui de comentários. Começo com você, Gleger. Por que times estão interessados na Ponte Preta, que está no Z4, e não estão interessados em jogadores do Guarani, que está disputando o Z4 na ponta da tabela? Olha, Batista, que nem no caso do Dauan, às vezes o treinador, né, é o Juventude, né, que está interessado aí no Dauan. Às vezes o treinador do Juventude vislumbra o Dauan no seu time, na sua plataforma, o jeito de jogar, né? E pode ser que os outros times aí não estão ainda achando que um jogador do Guarani possa suprir as necessidades no elenco. Então é muito relativo isso, né? Não dá para ter uma explicação concreta justamente por esse aspecto. O pensamento da diretoria, dos treinadores. E às vezes o cara olha, aquele Dauan vai muito bem aqui no meu esquema. Vamos ver se a gente consegue contratá-lo. É assim que funciona. Não tem essa questão de que o time está muito bem, todo mundo vai ter que buscar jogador só naquele time. E aquele time está muito mal, ninguém vai poder buscar jogador ali. Acho que não existe isso no futebol. E para você, CH, o mesmo tema? Olha, Batista, eu também acho muito relativo essa coisa. Tem muita relação com o treinador do time que está supostamente interessado no jogador. Veja, por exemplo, o Juventude, o técnico não é o Pintado, se eu não estiver enganado? Pintado adora um primeiro volante de marcação, por exemplo. É o Marquinhos Santos. É o Marquinhos Santos? O Pintado também é. O Pintado é técnico de que time, hein? Do Goiás. Isso. Bom, eu acho que tem relação com o treinador. Eu acho que a colocação do time não tem muita relação, não. Acho efetivamente que tem jogadores interessantes no Remo, por exemplo, nos times que estão lá embaixo, no Brasil de Pelotas, na própria Ponte. O campeonato é muito da Série B, muito equilibrado, e não é equilibrado para cima, não. Agora, tem muita conversa de empresário na internet, eu não estou duvidando da informação de ninguém, não, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente sabe que tem muita construção desses, entre aspas, interesse. E eu, por exemplo, respeito muito a camisa, a história, a tradição do Cruzeiro. Mas o momento do Cruzeiro, eu, por exemplo, não levo a sério, não. Então o Cruzeiro está interessado em qualquer tipo de jogador, e o Corinthians a mesma coisa. Eles mais contratam errado do que certo, não é? Então, eu acho que a Ponte tem que entender o que ela quer para a vida dela, não é? E o Guarani parece, nesse momento, um pouco mais blindado, mas não esqueçam, as janelas estão sendo abertas e tem jogador também interessante no Guarani. E não é porque não está sendo divulgado, pelo menos pela gente, que não pode acontecer qualquer tipo de negociação. Então, é melhor ficar esperto e aguardar, como diria o profeta. E para você, Tigrão, o mesmo tema, para você desenvolver. Bom, Batista, eu vou ser claro, porém enigmático. Se é que isso é possível. Por que eu estou dizendo enigmático? Pelo seguinte, porque é uma opinião e não é informação. Quando é informação, a situação é completamente diferente. Mas é uma opinião. Eu penso assim, como todo mundo fala com todo mundo, o empresário que colocou jogador na Ponte conhece os 60 treinadores de todas as divisões do futebol brasileiro. Os da D, os da C, os da B de bola e os da A. Todo mundo fala com todo mundo. Então eu penso assim, quais são os times que ficam mais vulneráveis? Aqueles times que não amarraram bem os contratos e deixam cláusulas
dê saída com alguma facilidade, senão ele não tem condição de trazer o jogador. Exemplo, vou levar o cara aí, mas se tiver um convite de Série A, você é obrigado a liberar, tudo bem? Então, vou usar a tua barriga de aluguel aí, quero que você saiba que eu estou te usando como vitrine. Se o jogador for mal, você paga ele em dia, senão eu te levo na justiça. E se o jogador for bem, eu vou ganhar dinheiro porque você colocou ele na vitrine para mim. Então, duas coisas, fora a campanha, levam a este tipo de vulnerabilidade mesmo estando na zona de rebaixamento. Contratos mal elaborados e salários deixando a desejar. Aí todo mundo quer bater asas, porque se você faz um contrato com cláusulas de bloqueio, de saída, bem elaboradas, com cláusulas que resguardam a integridade financeira do clube, e tá tudo bonitinho, é difícil tirar e quem está dentro não quer sair. Eu falei que eu ia ser um pouco enigmático e acho que fui claro demais. O Paulo da Chácara da Barra, Gleger, faça-me o favor, elogiar o Renato Gaúcho pela vitória do Flamengo ontem é uma insanidade. O Flamengo foi amassado e o seu goleiro foi o melhor em campo. Você também elogiava muito o Luxemburgo, diz aqui o Paulo da Chácara da Barra em Campinas. Tá certo, o Renato Gaúcho é ruim, né, Paulo? Tá certo, tá legal. Eu não elogiei o Flamengo pelo jogo. Eu elogiei o trabalho do Renato Gaúcho. Foi amassado, mas quem ganhou o jogo? O Flamengo não interessa. O que interessa é a vitória, é os 3 pontos. No caso lá do Flamengo, é a vantagem que leva para sua casa agora. Foi isso que eu quis dizer, Paulo. Pelo amor de Deus também, né? E outra coisa, para mim o Luxemburgo foi e vai continuar sendo um dos melhores treinadores do Brasil. E o Alcir, discordo do CH. O gol do Boca foi cristalino, feito água. Árbitro e VAR comeram bola, diz aqui o Alcir. Vamos a mais mensagem de áudio. Áudio no ar. Boa noite, Carlos Batista, Júlio Nascimento e Tigrão. Tigrão, sou seu fã, viu? Você, como comentarista, é imbatível. Olha, eu tenho a mesma opinião que você, cara. Eu gostaria que o Bidu jogasse de meia. Para isso tem que ter um treinador de peito e colocar esse cara para jogar de meia. Eu queria muito ver ele jogar de meia. Falou, Tigrão? Boa noite para vocês. É o Itamar. Valeu, Itamar. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Júlio Nascimento. Parabéns pelo trabalho da sua equipe na Rádio Bandeirantes. Uma equipe muito respeitada e eu acho que o Tigrão, ele fez um comentário que deixa a torcida da Ponte Preta triste, onde ele diz que a venda do Moisés resolveria o problema de caixa, vai sobrar o dinheiro de caixa e sobra alguma coisa para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação, tá certo? Precisa respeitar. A Ponte está passando por uma situação difícil, mas nós vamos recuperar isso. Então, Tigrão, cuidado com essas colocações. Você é um homem público, tá? Uma boa tarde a toda a equipe. Meu nome é Edi Camargo, sou do Jardim Bandeirantes. Muito obrigado para você pela audiência. O que eu quis dizer é que se a Ponte vender o Moisés, ela pode ter que disputar a Série C no ano que vem. Nada mais do que isso. E aqui o respeito sempre falará mais alto. E eu respeito a sua opinião, mas eu tenho todos os cuidados do mundo e, graças a Deus, são 37 anos fazendo isso daqui sem nunca ter problema com ninguém. E tenho certeza que não é com você que eu vou ter. Muito obrigado pela audiência. Mais um. Batistão, é Cássio Loyola aqui de Sumaré. Fala, Cássio. Prazer em falar com você. Prazer é Batista, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem um amigo meu que esteve em Marília e me deu uma informação que o famoso peixe-espada, você sabe quem é, né? Sérgio Neri, tá na situação terrível. Você sabe se procede isso? Obrigado, Batista. Olha, isso aí já deu até uma confusão. O Gleger pode falar melhor sobre isso, porque quem fez a matéria foi a TV Record.
de que o Sérgio Nery estava passando por enormes dificuldades financeiras, inclusive estava morando na rua. Aí a família entrou em contato, parece que o negócio não era bem assim, entendeu? Tinha lá alguma dificuldade, mas ele não era morador de rua, não. Você tem alguma informação, ô Gleger? Tenho sim, Batista, e não procede essa informação. Ele realmente está passando por uma dificuldade financeira, mas não tem nada a ver com morar na rua. É dificuldade financeira, como muitos atletas, ex-atletas, né, estão passando hoje. Mas o Sérgio Nery tem muitos amigos, o pessoal aí fez uma campanha aí para ajudá-lo. E nesse momento, as últimas informações que tive é que estava sendo muito bem ajudado, muito bem tratado. Tem uma ex-mulher do Sérgio também que está envolvida muito nisso e está ajudando muito ele. É claro e óbvio que não é a situação que todos nós queríamos, mas não aquela que foi relatada aí pelo pessoal, por alguns veículos de imprensa. A CBF deveria construir um fundo onde parte da verba que entra para a entidade poderia ir para este fundo para socorrer casos assim. É evidente que é muito difícil até administrar um fundo como esse, mas seria algo possível, né, de socorrer um ou outro aqui, caso de jogadores que não conseguiram nenhum aspecto financeiro que pudesse dar a ele o sustento, porque assim, né, o jogador que não tem a orientação, muitos vêm das camadas mais baixas da sociedade com muita dificuldade até familiar, e aí não tem essa capacidade de fazer uma administração financeira, porque a carreira é curta. Joga aí 17, 18, 20, 22 anos e aí para. Então tem que ter uma reserva para que possa ser sustentado, tem que também ao longo do período ir já arrumando uma profissão, e não são todos que conseguem fazer isso. Então a CBF poderia ter uma reserva nesse sentido, para que pudesse ajudar os menos favorecidos, digamos assim, né? A CBF, por exemplo, tem inúmeros contratos de publicidade. O dinheiro que entra na CBF é um dinheiro extremamente significativo. O presidente da CBF, por exemplo, está me lembrando aqui o Elcio Paiola, um grande abraço para você, Elcio, muito obrigado, ganha R$340 mil. Uma piada, né? Um executivo aí com 4 faculdades, talvez ganha 10% ou nem isso, mas o presidente da CBF ganha R$340 mil por mês. Então deveria pensar um pouco esses jogadores que não tiveram a condição de preparar essa parte final da sua existência e dar uma ajuda ali, né, com parte desses contratos milionários de televisão, de publicidade. A seleção brasileira é uma mina de dinheiro para a CBF. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e colegas da mesa. É o Erivelton do Jardim Aurélia, Bugrino e assíduo participante, ouvinte participante do programa. Eu me arrisco a dizer que esse time atual do Guarani é até melhor que o de 2009 com o Vadão, que obteve o acesso. E, quiçá, talvez aí um dos melhores aí do século XXI. Gostaria aí de saber dos colegas aí se concordam aí com essa proposição minha. Um abraço, até mais. Bom, vou colocar o Tigrão aqui na roda, né? Escolhendo um aqui para responder sobre o tema abordado aí pelo nosso ouvinte, hein, Tigrão? Olha, sempre lembrando que o século XXI, né, Batista? Ele começou em 2001, né? Isso. E 2001 começou o grande calvário do Guarani, montando times horrorosos, montando times que foram rebaixados várias vezes, inclusive no Campeonato Paulista, desde 1949, e o Guarani não sofria o dissabor de um rebaixamento, foi rebaixado naquele jogo final contra o Mojimirim, no Estádio Brinco de Ouro, em 2001, né? Então, é claro que num universo ruim, numa amostragem aí de 20 anos, mais de times limitados do que de bons times, eu concordo com o ouvinte. Esse time está encaixado,
tem 5 ou 6 jogadores de muito bom nível e ele pode sim, concordo, também pelo parâmetro que temos, que é um parâmetro com o sarrafo muito baixo. Mas ele pode sim ser considerado um dos bons times do Guarani dentro do século XXI. Vamos aos 2 últimos áudios de hoje. Vamos lá, áudio no ar. Boa noite, Batista, equipe. Marcos da Cidade Universitária 2, Ponte Pretano. Fala, Marcos. Então, Batista, equipe, a Ponte Preta, se ela não contratar um lateral direito, um esquerdo e um meia esquerda, vai ser difícil ela escapar dessa, hein? Vai sofrer, hein? Nós vamos sofrer muito, hein? Pra não cair. Tá ruim, não tem armação lá pro centroavante, cruzamento. Um abraço, Batista. Bom programa. Um abraço, muito obrigado, mas a Ponte não vai cair não, tá recuperando aí na competição e ainda vai brigar lá em cima pelo G4. Mais um ouvinte no ar. Batista Edmilson de Campinas. Oba. Queria mandar um abraço pro meu pai, José Pelóis, pra minha mãe Maria Lúcia também, que estão ouvindo aqui, tá? Bela narração da vitória do Guarani, tá? Parabéns. Obrigado. E na verdade, Júlio Nascimento, a gente descobriu o que é. Ele viajou com a delegação do Guarani para pedir autógrafo do Índio. Então ele está junto com a delegação do Guarani, ele está pedindo desculpa pro Índio, que ele é fã número 1 do Índio. É por isso que ele não está aí na rádio hoje. Tá resolvido, gente. Um abraço. Um abraço, muito obrigado aí, né? Espirituoso. Mas o Júlio, ele, com argumentos válidos, ele colocou os números do Índio. É um programa de debate, então, se todos pegarem o mesmo rumo, não tem debate, pô. Então, ele fez o contraponto, colocando os números do Índio, e foi realmente muito legal, porque aí houve possibilidade de fazer um amplo debate. Não é que ele seja fã do Índio, não é isso, né? E jamais o Júlio Nascimento faria isso, viajar com a delegação para pegar lá um autógrafo do Índio. Olha, gente, é o seguinte, hoje estou completando 19 anos de Band. Passou rápido, hein? 15 de julho de 2002 foi quando o projeto foi lançado, um grande evento ali numa casa de eventos que tinha no Cambuí, chamada Tiró. Não existe mais. A presença lá de várias autoridades do mundo político, esportivo, das artes, do empresariado de Campinas e toda a região, presidentes de clubes, enfim, um grande evento com a presença também do Zé Silvério, com toda a cúpula da Bandeirantes de São Paulo e, claro, evidente, tudo comandado pelo Rodrigo Neves, o nosso diretor-geral, que quem me efetuou o convite para que viesse para Bandeirantes com toda a equipe e começar um trabalho para fazer uma transformação. Ele tinha os planos, foram 5 reuniões para definição de que realmente o contrato seria assinado. E aí no dia 15 de julho de 2002, neste evento, a rádio, que se chamava Rádio Educadora AM, mudou de nome para Rádio Bandeirantes, mantém até hoje, então o nome Bandeirantes começou lá atrás, foi a primeira emissora de Campinas, com o nome de PRC9, Bandeirantes, foi, portanto, a partir do dia 15 de julho de 2002. Um desafio imenso, né? Na vida, quanto maior o desafio, maior é a responsabilidade. Havia uma expectativa imensa sobre os meus ombros, que estava conduzindo a equipe, e só aceitei o desafio porque tinha plena confiança nos companheiros que estavam vindo comigo para poder abraçar um desafio tão grande quanto aquele de transformar a Bandeirantes Campinas numa potência rádio e também televisão. E o que eu fiz, né, foi tentar colocar na cabeça de todos de que só existia um caminho. O caminho era o caminho do sucesso, o caminho da vitória. Não tinha como retornar. É como aquela metáfora, que é uma metáfora muito forte, atribuída a César. César, que fazia suas conquistas, né, de territórios, estava lá para conquistar Dover, na Inglaterra, 50 anos depois de Cristo. E aí ele chegou, quando ele se apercebeu, deu uma olhada assim, chamou o general
percebeu que os comandados estavam com os olhos arregalados e com medo da missão. Então ele chamou os generais e mandou meter fogo no navio. Ó, queima todos os navios. E o general falou, você está ficando louco, mas como assim queimar os navios? Ele falou, porque queimando os navios não teremos condição de voltar. Todo mundo aqui sabe que só existe um caminho. Nós temos que vencer. Isso aí, essa história também foi atribuída ao Agatocles, um tirano italiano da Sicília, quando ele conquistou Cartago. Fez isso, né, para anular a si próprio e aos seus comandados qualquer possibilidade de fuga, ou seja, não tinha como voltar para trás. Então, quando assumimos essa missão, era realmente para assumir e fazer a coisa acontecer. E graças a Deus tivemos saúde para isso e, acima de tudo, também sorte, porque é necessário ter sorte. Contamos com grandes patrocinadores e também com grandes parceiros. E o Tigrão, Valdemir Gomes, veio comigo nesta missão. O Zé Arnaldo veio um pouco depois, mas o Tigrão estava comigo lá. Portanto, temos juntos 19 anos de Band hoje, hein, Tigrão? 19 anos. Você lembra que a gente quebrava a lâmpada e hoje a gente molha a meia. Mas é assim mesmo. Tá tudo bem, foi muito bom. Eu agradeço a você sempre pela oportunidade, pela confiança. E a gente veio. E eu tenho como característica profissional, primeiro, confiar nas pessoas. E segundo, não ficar pulando de galho em galho. As minhas atividades profissionais sempre são longevas, porque sempre eu levo os projetos muito a sério. E esse eu levei muito a sério também. Mais uma vez te agradeço pela confiança e espero que Deus nos ilumine para que a gente chegue pelo menos a 50 anos de Bandeirantes. Seria uma dádiva, seria a realização de um sonho. Mas o negócio dos navios eu me lembro. Você imitou o César e realmente mandou botar fogo lá nos navios que a gente veio, né? Lá do Castelo pro Castelo na época e depois aqui para a saída de Valinhos. Eu, como não sou tatu, mesmo botando fé no seu taco e no de todos que vieram, e também no meu, como não, eu deixei uma boia de estepe. Como eu vi que você detonou os navios, eu falei, vai que, né? Mas graças a Deus eu nunca precisei usar essa boia e ela já não existe mais pelo sucesso que a gente conseguiu fazer, mas isso tudo graças ao carinho dos nossos ouvintes. Aqueles que concordam, aqueles que discordam, aqueles que às vezes tecem alguma crítica, aqueles que às vezes não entendem a mensagem que a gente quis dar, que às vezes a mensagem é de alerta e não de desrespeito, mas a gente respeita sim todo mundo e principalmente admira e agradece profundamente por essa audiência, porque se ninguém tivesse ouvindo e se ninguém tivesse subido naquele caminhão que você inventou, nada disso teria sido possível e nós não estaríamos já há 19 anos. Muito obrigado e parabéns, viu, Carlos Batista? Parabéns a todos nós e muito obrigado ao nosso diretor-geral, Rodrigo Neves. Foi ele que apostou todas as fichas e, né, totalmente apostou assim, sem ter um conhecimento profundo, porque ele também estava recém-chegado aqui em Campinas, vindo lá de São José dos Campos. Vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Vamos atualizar então o departamento médico da Ponte. O zagueiro Ednei, que estava com dores no quadril, treinou normalmente e fica à disposição do técnico Gilson Kleina para o duelo contra o Remo. Rodrigão já teve a lesão cicatrizada e o atleta vai iniciar o período de transição no final de semana, ou seja, está fora contra o Remo. Igor Vinhas também ainda continua no DM e o Thales teve uma lesão muscular e vai ficar fora pelo menos das 2 próximas semanas. A Ponte joga contra o Remo sábado no Majestoso, Batista.
Destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Legal, Batista. Guarani concentrado em Aracaju, lá na Praia dos Atalaias, para a partida desta sexta-feira contra o Confiança. Ex-time do técnico Daniel Paulista. O time ainda não está pronto. Diogo Matheus cumpriu suspensão e volta. No meio-campo, para o lugar do Rodrigo Andrade, deve ser mesmo o Índio. E no ataque, 3 são as opções para a substituição do Bruno Sávio. Pablo, muito próximo desta possibilidade real. E ele tem também as opções do Alan Victor e também do Andrigo. Mas o Pablo está caminhando para ser titular amanhã. Amanhã, jogo, transmissão na Bandeirantes, hein, Batistão? Valeu, muito obrigado a Valdemir Gomes, Carlos Henrique, o Bate Pesado e Gleger Zorzin, que participaram do programa. Vem aí, Rogério Assis, o canhão, fique aqui é muito melhor.